dificuldades, problemas, porque nós começamos não mais ouvir Deus falar, Deus atuar. Então nós começamos a agir por nós mesmos. Se você observar bem no capítulo 1 e 2, todas as ações apresentadas são iniciadas por Deus. Ele é quem diz, vê, chama, faz, cria, descansa, santifica e abençoa. O resultado desse protagonismo de Deus é vida e prosperidade. Então nós temos vida e prosperidade quando nós deixamos as palavras de Deus transformar o nosso ser, o nosso viver. Amém. No entanto, no capítulo 3, as criaturas, ou seja, a serpente e o casal, Adão e Eva, são responsáveis pela maioria das ações apresentadas. Eles falam, respondem, tomam o fruto, comem, veem, ouvem, respondem, etc. E o resultado desse protagonismo da criatura é destruição e morte. Então vejam só, mais uma vez repetindo, quando Jesus veio a essa terra, quando Deus veio aqui, estava um caos. E ele transformou e deixou tudo em ordem. Mas quando o homem começou a atuar, saiu da ordem e voltou para o caos. Portanto, quem deve atuar em nossa vida não é nós mesmos. Não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas sim Deus deve atuar em nossa vida. Ele transforma o nosso ser, Ele que transforma todo o nosso viver. É o problema recorrente de nossas crises, o ser humano buscando protagonismo. Ao longo das eras, o ser humano foi rejeitando Deus e sua palavra. Eis o motivo de nós vivermos desse caos, a nossa vida ser um caos. Todas as coisas hoje parecem estar em um caos. Né? Por quê? Porque o homem quer ser o protagonista de todas as coisas. O homem se esqueceu de Deus. O homem se desvia de Deus. Porque Deus pede algumas coisas e nós não obedecemos, nós não queremos obedecer. Portanto, come apenas o que lhe agrada, pensa apenas como lhe agrada, usa os recursos de Deus, que Deus coloca em suas mãos como lhe agrada, e o caos sempre se instala nessa circunstância. Essa é a realidade em nossa vida pessoal, no casamento, nos negócios e tudo mais. Quando assumimos o protagonismo e decidimos fazer apenas o que nos agrada em detrimento da clara e revelada vontade de Deus, o resultado, então, como nos diz aqui, é a imperfeição, é o caos, né? E nós precisamos mudar isso em nossa vida. Nós devemos deixar Deus agir. Mas por que nós não deixamos Deus então agir? Se nós sabemos e conhecemos. Por que será? O que está acontecendo para que a gente não permita Deus agir? O capítulo 1 e 2 de Gênesis apresentam um claro contraste com o capítulo 3. Podemos entendê-lo como a diferença entre uma vida dirigida por Deus e aqui é dirigida pelos desejos e pelas ações humanas. Vejam só, no capítulo 1 e 2 vemos a completa ausência de conflito. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Assim é quando Deus age, conforme Gênesis 1, versículo 31. Já no Gênesis capítulo 3, vejam só, do capítulo 3 em diante, vemos a instalação de um conflito. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Gênesis 3, versículo 8. Já em Gênesis 1 e 2, o espaço e as criaturas são imaculadas. E nos diz em Gênesis 2, versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Já em Gênesis capítulo 13 em diante, o espaço e as criaturas estão poluídos. Então nos diz lá no versículo 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. As coisas mudam, né? Em Gênesis 1 e 2, o ser humano e os animais são abençoados, conforme nos diz no versículo 28 do capítulo 1, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitai-na. Já em Gênesis 3, a terra e os animais são amaldiçoados, conforme Gênesis 3:17 que nos diz, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. E tem uma palavra aqui que chama atenção. Maldita é a terra por sua causa. Quem causou isso? O homem. E muitas vezes a gente questiona Deus quando as coisas estão ruins para nós. Por que isso? Por que daquilo? Será que Deus se esqueceu de nós? Quem é culpado? Quem causou o mal? Quem causou o pecado? As pessoas muitas vezes culpam a Deus. Mas ali Deus está dizendo por sua causa, a nossa causa. É nós que causamos o mal. A culpa é nossa, não é de Deus. Perceba que a instalação do caos é uma consequência das escolhas do ser humano. Será que esse não é o verdadeiro motivo dos problemas que você está enfrentando? Será que não tem muito de suas escolhas dirigindo os seus passos? E não Deus, né? Nós dirigindo a nossa vida? Deus seja louvado porque o capítulo 3 de Gênesis não apresenta apenas o caos. Ele também mostra a esperança da solução divina. Observe que, diante do caos criado por suas criaturas, Deus não reage como um tirano. Ele dá alguns passos para a resolução do conflito. Nós vamos ver alguns passos como Deus age para restaurar todas as coisas. Primeiro passo, antes de apresentar as diversas consequências do mal, Deus dialoga, investiga a situação e faz perguntas. Não que Deus não conhecesse os fatos, Ele os conhece mesmo antes de acontecerem, mas como um pai que se aproxima de um filho que errou, Deus faz 4 perguntas para levá-los à reflexão. E Deus pergunta em Gênesis 3:9, onde você está? Deus indo buscar o homem. Deus indo atrás do homem. Quem lhe disse que você estava nu? Deus nos pergunta, né? Deus faz essa pergunta ao casal. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comessem? Gênesis 3:11 e em Gênesis 3:13 nos faz outra pergunta. E é isso que você fez? Portanto, muitas tragédias, muitas coisas ruins em nossa vida, elas acontecem porque nós escolhemos as coisas e o caminho errado. Depois que aconteceu, aí nós acabamos até culpando a Deus. Mas como nós podemos ver, as perguntas que Deus fez, o que foi que você fez de errado? E isso serve para nós refletirmos em nossa vida. Esse é o Deus da Bíblia, aquele que se aproxima, aquele que convida. E ele nos faz o seguinte convite: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os seus pecados de vocês sejam como a escarlate,
Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Isaías 1, 18 e 19. Mas vejam só, tem um se estiverem dispostos. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós não estamos dispostos. Então nós não vamos comer o melhor da terra. Nós vamos ficar com fogo mesmo. Porque nós não queremos ir a Deus. É uma luta de cada um de nós. Não é um ou outro. É de todos nós. Todos nós temos essa luta. O segundo passo, Deus apresenta as diversas consequências. Muitas vezes pensamos que os piores resultados do pecado são doenças, tragédias e mortes. Mas o capítulo 3 de Gênesis deixa claro que a pior consequência é a quebra dos relacionamentos. Isso ocorre em 4 níveis. O primeiro nível, quebra do relacionamento do ser humano com Deus. E nos diz em Gênesis 3:10, tive medo e me escondi. O homem se escondendo de Deus, ele percebeu o seu erro, o seu pecado, e ele começa a fugir de Deus. A segunda quebra do relacionamento é ser humano com o ser humano. Conforme Gênesis 3:16 nos diz, o seu desejo será para o seu marido e ele o governará. Então Deus está dizendo isso para a mulher, né? Que desobedeceu. A quarta quebra do relacionamento é ser humano com outras criaturas, conforme Gênesis 3:17 que diz, maldita é a terra por tua causa. Vejam só outra vez dizendo, por sua causa é que a terra foi amaldiçoada. A nossa, né? A nossa culpa, o nosso pecado. E a quarta quebra do relacionamento é do convívio entre Deus e o ser humano. O primeiro é entre o homem e Deus. E o último é entre Deus e o ser humano. E vejam o que nos diz em Gênesis 3:23. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. E se nós, irmãos, não tivermos um relacionamento com Deus, não restaurar o nosso relacionamento com Deus, e nesse quarto passo ali eu diria que um dia nós vamos ficar também fora, vamos ser lançados fora da salvação, fora da terra que Deus, do paraíso que Deus foi preparar para nós. Mas que nós possamos restaurar o nosso relacionamento, o nosso convívio com Deus todos os dias. Amém. Todas as manhãs. Amém. Como nós vimos, Deus está nos chamando, nos convocando, nos perdoando quando nós erramos, quando nós falhamos, porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória, do perdão de Deus, todos. E nós precisamos ter essa restauração em nós. Doenças, fome, separação, morte, etc. São consequências da grande tragédia do ser humano, que é a quebra do relacionamento com o seu Deus. É nós que quebramos o relacionamento com Deus. Deus está sempre nos chamando, nos convidando. Mas nós não vamos a Deus. Nós não aceitamos, nós nem ouvimos. Né? E então todas essas tragédias, todos esses acontecimentos acontecem em nossa vida. Né? Por isso, a proposta da Bíblia é restabeleça o relacionamento com o Criador e Deus restabelecerá a ordem em sua vida. Devemos confiar em Deus. Mas, vejam o que nos diz em Mateus 6:33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus nos diz isso, mas nós não confiamos.
Nós não confiamos em Deus. Você já pensou na profundidade dessas palavras de Cristo? Ele nos convida a priorizar a prioridade. Parece redundante, mas é uma das verdades mais desprezadas pelas pessoas. Nosso mundo está em catástrofe por não priorizar o reino e seus valores. Nós valorizamos aquilo que nós vemos, que nós temos, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós conseguimos, e não priorizamos o reino de Deus. Estamos sempre pensando que Deus quer nosso dinheiro, tempo, nossos dons, como se Ele tivesse necessidade deles para sobreviver. Que engano! Deus quer que vivamos de acordo com os princípios do reino, pois essa é a única maneira de voltarmos à ordem original. Só um relacionamento de completa entrega e dependência do Senhor poderá nos dar a garantia da segurança. Amém. Completa entrega, não parcialmente, né? E às vezes a gente se entrega parcialmente, não completamente. E ali nos fala sobre uma história da irmã White, que ela percebeu e está nesse contexto aqui. Em um sábado de maio de 1863, Ellen White estava em uma tenda onde aconteciam reuniões em Battle Creek e observou uma família entrar timidamente. Poucas semanas antes, ela havia tido uma visão sobre essa família e viu uma intensa busca por parte dessa família pela verdade e também que alguns deles seriam valorosos servidores da causa de Deus. Maud Sisley Boyd era uma das filhas daquela família. Aos 16 anos já estava trabalhando no departamento de composição da editora da igreja. O contato com outros pioneiros fez com que ela sentisse um forte desejo de servir integralmente a causa de Deus. Então, numa tarde em oração, ouviu distintamente uma voz lhe perguntar: você está disposta a fazer qualquer coisa que o Senhor desejar? Com esse pensamento, veio-lhe a profunda impressão de que Deus lhe pediria algo que ela não desejava fazer. Ajoelhando-se, ali mesmo sobreveio-lhes o pensamento de que ainda não havia feito uma entrega tão completa quanto supunha. Parecia-lhes não poder dizer as palavras: sim, Senhor, farei tudo o que me pedir. Ela sentiu uma forte impressão de que uma entrega incompleta era um caminho seguro para a condenação. Maud orou e chorou, mas não lhe veio nenhum alívio da certeza da condenação. Finalmente, por volta da meia-noite, ela confessou: ó Senhor Jesus, eu o amo, sim, eu o amo. Mas não posso fazer uma entrega completa com minhas próprias forças. Contudo, Jesus, eu desejo que o Senhor faça isso por mim. Amém, Senhor. Será que a nossa oração tem sido essa? Imediatamente ela sentiu uma profunda paz e na manhã seguinte recebeu uma carta da Associação Geral convidando-a para viajar à Suíça, a fim de auxiliar o pastor J.N. Andrews na obra da publicação de publicações em Basileia. Ela estava certa de que não teria aceito o convite se o anjo do Senhor não a tivesse visitado na noite anterior. Em 1887, ela fez parte do primeiro grupo de missionários enviados pela igreja para a África e em seguida para vários outros lugares como Inglaterra e Austrália. Veja só, quando nós reconhecemos a nossa situação, quando nós reconhecemos que nós somos fracos
que nós não temos forças e precisamos do poder de Deus, Deus transforma, né? E Deus quer fazer isso com cada um de nós, comigo, com você, com a sua família. Amém, Senhor. Nós precisamos da restauração, da atuação do Espírito Santo em nós, né? Amém. Você não gostaria de sentir essa paz também, como essa jovem? Não gostaria de experimentar o que acontece na vida de quem decide fazer uma entrega completa ao Senhor? Infelizmente, muitos de nós vivemos uma vida inteira sem chegar ao ponto dessa entrega. Hoje, precisamos ouvir e atender ao convite feito por Josué ao povo de Israel. Já no final de sua vida, ele percebeu a tragédia que seria para o povo de Israel servir uma parte a Deus e uma parte aos ídolos cananeus. Então, com palavras tocantes, ele fez o seguinte apelo ao povo, conforme está em Josué 24:15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que essa seja a nossa decisão. Eu e minha casa, eu e minha família. Amém. Precisamos tomar essa decisão, né? Precisamos nos entregar completamente. Como ali nos diz, não adiantava eles servirem a Deus e os deuses dos cananeus. Uma vida dupla, falsa, de nada adianta. Hoje, vamos fazer das palavras de Josué as palavras da nossa decisão. Vamos torná-las as palavras que revelam o desejo de nossa família. E será que nós estamos dispostos a fazermos esse convite que Deus nos faz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Que esse seja realmente, queridos irmãos, o desejo de cada um de nós. Amém, Senhor. Atuar de acordo com o que Deus nos pede. Não uma entrega parcial, mas completa a Deus. Porque Amém. somente Ele tem o poder de transformar. Se a nossa vida está um caos, Ele pode transformar. Amém, Senhor. Que nós possamos assim servir ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Amém. Amém. Pai. Para encerrar, vamos fazer louvando a Deus com o hino número 4 do nosso inário. Graça dá aos pecadores.
cada um de nós possa ser conduzido ao céu, que cada um de nós possamos confiar em nosso Deus plenamente Amém. e deixar o Teu Espírito habitar em cada um de nós. Amém. Transforme, Senhor, a nossa vida, que é um caos, em perfeita ordem, Amém. e que os anjos do Senhor, o Espírito do Senhor, possam sempre nos ajudar e nos fortalecer. Amém, Senhor. Cuide da nossa vida, da nossa família, cuide dos que estão enfermos, doentes, que o Amém. Senhor os possa curar conforme a Tua vontade. Amém. Em nome e por amor de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém.